Boa noite, pessoal. Boa noite, prof. E aí, pessoal, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Paulo. Tudo bem? Firme e forte? Opa, vamos que vamos. Nossa, hoje tem pouco aluno, hein? Acho que o pessoal deve estar no boteco, em frente à faculdade, daqui a pouco volta. É que não deu o horário ainda, professor. É 8h42 ainda. Ah, uns 3 minutinhos. O pessoal tá na cantina. Isso aí. Esperar um pouquinho. Semana passada a gente teve um imprevisto, a energia aqui em casa caiu subitamente. Eu tô achando que eu incomodei muita gente, falando alto depois das 10, mas tudo bem. Eu acho que foi um vizinho que desligou e ligou. A lista, ó, eu encaminhei um e-mail com os exercícios escolhidos da primeira lista, indicando quais são os exercícios da primeira lista, mais a lista, né, os exercícios da segunda lista que é para entregar. No total são 8 exercícios. 4 escolhidos da primeira lista, os outros 4 da segunda lista. Tá no e-mail. É 1, 3, 5, 8 e 9, professor, da primeira lista. E da segunda lista é todos que você pediu, não é isso? Isso, que são 4 exercícios só, na segunda. Professor, se o senhor puder, no final da aula, cara, dê uma atividade meio parecida com a primeira e a segunda, o segundo exercício, cara, que eu tô com umas dúvidas aqui, cara, não tô conseguindo fazer. Ah, não, beleza. A gente tira. Vou até marcar aqui no relógio para a gente tirar uns 10 minutinhos para tirar dúvida. Senão eu acabo falando e vai até acabar a aula e já viu.
Pessoal, vamos lá. Bom, na última aula, apesar de ter tido um blackout no final, o último slide eu já tinha explicado tudo. Então, tá tudo certinho. Nós conseguimos finalizar na aula passada. Então, na aula de hoje, eu vou abordar um pouquinho mais sobre uma outra forma de energia potencial mecânica. E aí depois nós vamos, eu vou fazer uma breve revisão do nosso conteúdo, tá? Essa aula praticamente é a nossa última aula, porque na próxima semana a gente tem um feriado. Na semana seguinte, vocês terão a prova. A prova vai ser na terça-feira, vai ser com a Michelle. Mas na segunda-feira a gente vai ficar aqui aberto para a gente poder tirar algumas dúvidas finais e tal. Ok? Vamos lá. Só relembrando que foi dito no fim da aula passada, tá? A APS, ela se baseia, o tema dela é justamente a aplicação do princípio da conservação da energia. Nós temos aqui uma hidrelétrica. A hidrelétrica ela é construída como? Ela tem dois níveis. Ela tem um nível que é a barragem, e ela tem um nível superior, que é a barragem, e um nível inferior, onde fica a casa das máquinas e é onde é produzido a eletricidade. O que vai acontecer aqui? Nós temos um volume de água numa altura inicial mais alta. Nós temos esta água sendo direcionada para uma região mais abaixo. Então, essa água, nessa região aqui, o reservatório, ela possui uma energia potencial muito maior do que a água, por exemplo, que se encontra do outro lado da barragem. Essa energia potencial, uma vez que é aberta essa comporta que vai direcionar para a turbina, essa energia potencial ela vai diminuindo, porque a altura em relação ao ponto mais baixo aqui, ela está diminuindo, mas à medida que a energia potencial diminui, a energia cinética aumenta. Essa água fica cada vez mais veloz. Lembrando que tanto a energia potencial gravitacional quanto a energia cinética são funções da massa. Quanto maior o volume de água, mais energia, então, eles possuem. Tá? E à medida que ele vai descendo, ele vai acelerando, sua velocidade vai ficando cada vez maior, até que ela chega com o máximo possível que se pode obter aqui desse sistema. E essa energia cinética vai ser transferida para as turbinas das pás dessa turbina. Essa turbina ela vai entrar em rotação, então a ela é transferida a energia cinética da água, ela entra em rotação, então ela vai ter essa energia cinética e vai girar um rotor dentro do gerador, vai converter a energia cinética mecânica em energia elétrica. Tá? Então, esse é o princípio de funcionamento, que se baseia no princípio da conservação da energia, que é uma energia sendo transformada em outra. Logicamente que há perdas de energia em todo esse processo, perdas na forma principalmente de calor, de som, etc., tremores da própria usina que foi desenvolvida para absorver eles, etc. Mas o principal da energia é convertida em eletricidade. Então, foi o que nós vimos na última aula, no finalzinho da última aula. Tirando a dúvida aqui do Matheus, Matheus, eu ainda não montei o link. Vou montar o link e vou enviar junto com essa aula, tá? Vai estar no e-mail, o link de entrega das atividades, tá bom?
Vamos lá. Vamos para o segundo slide. Professor, Oi. olha o tamanho do gerador aí lá, ó. Eu fui na hidrelétrica lá, ó. Rapaz. Tá vendo? Isso aí é tudo é o É a gerador. sala das máquinas, né? Essa mancha laranja é onde fica o rotor, né? Sim, professor. Isso aí é de Furnas, aqui em Fronteira, localizado aqui em Fronteira. Fronteiras, né? Isso. Nossa, é gigantesco, né? O local, né, meu? Qual o lugar que eles controlam, professor? Olha lá, ó. Sala de controle. Sala de controle. Só tem engenheiro top aqui, hein? Dá para tirar uma graninha aí, hein? Mãe dela. Ah, não dá para ver mais. Legal, cara. Legal. Espero que todos tenham visto aí também. Então, é isso daí, pessoal. Vamos dar continuidade aqui no nosso conteúdo. Então, nós vimos que a energia potencial é uma energia que, vamos colocar num português mais claro, é aquela energia que se acumula. Tá? É a energia que se acumula, que se armazena, entre aspas. Então, a gente pode pensar que a energia potencial tem mais ou menos o uso que nós fazemos da energia potencial, ou de transformar uma forma de energia em energia potencial, nada mais é do que tentar armazenar essa energia, tentar guardar ela, tentar deixar ela acumulada para depois ela ser utilizada. Vamos considerar aqui, quando a gente fala como as molas, elas são um tipo de força conservativa, ela também é um tipo de força conservativa, então isso significa que a mola, ela pode, a gente pode, aplicando uma força, realizando um trabalho sobre essa mola, esse trabalho pode ser acumulado na mola na forma de energia potencial elástica. Vamos considerar um sistema massa-mola, um bloco se movendo na extremidade de uma mola de constante elástica K. O sistema massa-mola nada mais é do que um corpo preso a uma mola. E essa mola, na sua outra extremidade, está preso a um local fixo. Então, essa daqui é a força elástica. Força é igual a menos K multiplicado pelo X, onde K é a constante elástica da mola, ou seja, vai me dizer o quão rígido é essa mola, e o X é o deslocamento que a mola fez a partir da posição de repouso dela, a partir da posição em que ela não está nem comprimida, nem estendida. Professor, Oi. tem um porquê do K aí, da constante elástica ser negativo ou não? Não. A constante ela é adimensional, ela só é positiva. Tá? Então, a gente não acha a constante positiva. Ah, mas eu fiz o cálculo partindo aqui dessa forma, com esse sinal de menos e tal. Não, gente, sinal de menos aqui é para indicar que é uma força conservativa. Se aplica a força no sentido da mola, a mola reage aplicando força no sentido contrário. É só isso. Mas o K, essas constantes, ele não é adimensional, falei besteira. Ele é Newton por metro. Mas as constantes, elas não são negativas, elas são positivas. Tá? Bom, então, o trabalho realizado por uma força conservativa, nós vimos que o trabalho realizado por uma força conservativa, ela pode ser acumulada na forma de energia potencial, tá? A variação de uma energia potencial. Então, o trabalho elástico é igual a menos ΔU. Nós vimos que ΔU é a variação da energia potencial. Tá? Em outras palavras, isso se traduz como pegar a mola, comprimir ela e prender a mola. Se eu pegar a mola, comprimir ela e prender, para eu comprimir, eu tive que aplicar uma força. A força gerou movimento, realizei trabalho contra a força elástica. Prendi a mola, todo o trabalho que eu realizei ficou armazenado na mola, naquela configuração, né, de ela presa ou esticada, na forma de energia potencial. Por isso que aqui ela é negativo, porque o trabalho, né, ele vai contra a força aplicada da mola e acaba sendo acumulado em energia potencial. Aqui a gente vai contra a força do sistema. Igual você
elevar um corpo de uma altura mais baixa para uma altura maior. Tá? Bom, então essa daqui, pessoal, não sei se vocês já viram cálculo integral diferencial, mas aplicando o conceito, né, de trabalho, aqui o ΔU está positivo, o trabalho está negativo, tanto faz. Um ou outro vai ser positivo ou negativo. Né? Então, nós temos que o trabalho é integral, que sai de uma posição inicial de um corpo, né? Sai de é a integral da força pelo deslocamento. De um corpo que sai da posição inicial vai para uma posição final. Então, a força aplicada sobre um corpo deslocou ele de uma posição inicial para uma posição final. Essa força sendo a força elástica, aqui era para ter um sinal de menos. Essa força sendo a força elástica, aqui negativo, né? Vai combinar com esse sinal e vai ficar positivo. O K é uma constante, ele sai da integral. E nós temos uma integral, né? Nós falamos que é uma integral de x dx. Quando você integra x, o x fica elevado ao quadrado. Tá? E o valor do expoente vai dividir a função. Então, por isso que tem esse meio aqui. Esse meio nada mais é, né? A gente escreveu meio de kx ao quadrado, mas pode ser simplesmente a x dividido por 2. Mesma coisa. Aqui são os limites da integral. De onde eu comecei a somar até onde eu terminei. Aplicando os limites, vai ficar a variação da energia potencial, da energia elástica potencial, igual à energia elástica potencial inicial, menos a energia elástica potencial final. Tá? ΔU, energia... Todo delta vai ser isso, né? Uma grandeza, o valor final de uma grandeza menos o valor inicial dessa mesma grandeza. Tá? Se a gente considerar que a posição inicial da mola ela é no repouso, onde a mola não está comprimida e nem distendida, então nós vamos considerar que a posição inicial é igual a zero. Se ela é igual a zero, então nós temos que a energia potencial inicial é zero, porque você não comprimiu nem esticou a mola. E aí nós temos que a energia potencial elástica é igual a meio de K vezes x ao quadrado, onde K é a constante elástica e x é a distância em que a mola foi comprimida ou estendida. Ok? Então, essa é a definição de energia potencial elástica. Bom, pessoal, basicamente o que eu tinha que passar para vocês foi tudo isso. Então, fazer uma revisão de alguns pontos que eu considero essenciais na disciplina que nós vimos, né, esse ano, tá? Esse semestre. Pelo menos da minha parte aqui. Bom. Professor, volta o slide para me tirar um print, por favor. Espera aí, pessoal, só responder uma dúvida aqui. Ó, pessoal, dúvida geral aí. Ó, os exercícios que são para entregar. Vamos lá, anotem aí. Da primeira lista, os exercícios para entregar. São os exercícios 3, 5, 8, 9. Tá? Vou colocar aqui no chat. Então, exercícios 3, 5, 8, 9. Na segunda lista, todos. Ok? Então, na primeira lista, exercício 3, 5, 8 e 9. Na segunda lista, são todos. A segunda lista tem 4 exercícios.
Então, o total dos exercícios que vocês têm que me entregar são 8 exercícios. Ok? Bom, vamos lá então, pessoal. Revisão. Então, vamos lembrar, né? Começar lembrando sobre as leis de Newton. Então, as leis de Newton são as leis que dizem para a gente, né? Descreve o comportamento das forças, né, o que acontece quando forças são aplicadas ou não são aplicadas e como que elas se comportam nos corpos. Então, a primeira lei de Newton, a gente pode falar que a primeira lei de Newton basicamente se refere a situações em que não há força atuando sobre um corpo, ou se há mais de uma força atuando sobre um corpo, a soma delas é zero, ou seja, está em equilíbrio. Então, se nenhuma força atua sobre um corpo, sua velocidade não pode mudar, ou seja, o corpo não pode sofrer uma aceleração. Então, se não há nenhuma força atuando sobre um corpo em movimento, ou se todas as forças que atuam sobre ele é igual a zero, a velocidade não muda. Ele não sofre aceleração ou desaceleração. Exemplo disso, você está num veículo, mantém o pé no acelerador para que a sua velocidade fique em 80 km por hora, por exemplo. Você quer ficar a 80 km por hora, você não quer correr. Pensando que você está na rodovia, né? Porque 80 km por hora na cidade aí é outra coisa. Então, você mantém o pé no acelerador para manter 80 km por hora, significa que a soma de todas as forças, seja do motor, seja do vento, seja do atrito, seja o que for, a soma de todas elas é igual a zero, porque não há nenhuma aceleração. Isso pode se estender para uma situação em que não há força alguma. É uma situação quase impossível. Se nenhuma força resultante atua sobre um corpo, ou seja, força igual a zero, sua velocidade não pode mudar, ou seja, o corpo não pode sofrer uma aceleração, né? Então, é a confirmação da primeira. Isso se aplica também à situação em que o corpo está em repouso. Tá? Ele está em movimento, a soma de todas as forças é zero, ele permanece em movimento com velocidade constante. Se ele estiver parado, ele permanecerá parado. Velocidade constante também, tá? Porque a velocidade não vai mudar. Então, o enunciado a gente pode deixar como um corpo em repouso permanece em repouso, a não ser que uma força externa atue sobre ele. Um corpo em movimento continua em movimento com rapidez constante e em linha reta, a não ser que uma força externa atue sobre ele. Tá? Outra coisa, pessoal, a aplicação de força vai gerar uma aceleração que, por sua vez, vai mudar a velocidade. Só que a velocidade, ela não muda somente, né? A mudança de velocidade, a gente não considera somente como sendo a mudança do seu módulo. O sentido da velocidade, a direção e o sentido da velocidade também deve ser considerado. Por exemplo, um corpo que está em rotação, sua velocidade tangencial é constante, ele possui aquilo que nós chamamos de aceleração centrípeta, porque existe uma aceleração que muda o sentido da velocidade. Se ele estava um corpo em rotação, o sentido da velocidade está mudando a todo instante. Tá? Então, seria mais ou menos isso. Aplica também nesse caso. Segunda lei de Newton. Se a primeira lei de Newton diz respeito ao que acontece quando não há forças ou a soma das forças é igual a zero, a segunda lei de Newton diz o que acontece quando não é igual a zero a soma das forças. Então, nós temos que a força resultante que age sobre um corpo é igual ao produto da massa do corpo pela sua aceleração. Então, se você aplica uma força num corpo e o corpo acelera, se você multiplicar a aceleração, se houver somente a força que você está aplicando, se você pegar a aceleração dele e multiplicar pela massa, você sabe qual é o valor da força aplicada no corpo. Nós temos também levar em consideração que
A força em questão aqui é a força resultante. Como a maioria dos corpos, né, nesse universo mecânico que nós estamos, macroscópico, é praticamente impossível que haja atuação de uma única força, a gente vai determinar as forças pela resultante. Eu tenho mais de uma força aplicada em um corpo, elas vão acelerar o corpo numa direção resultante, não na direção preferencial de cada força. Primeiro as forças se combinam, o resultado da sua combinação é o que vai me dar o valor da força, que vai ser, vai dar a direção da aceleração. A aceleração é igual a massa vezes aceleração. Aliás, força resultante é igual a massa vezes aceleração. Então, essa é a segunda lei de Newton. Ou seja, aplicou uma força num corpo, o corpo tende a acelerar, a mudar a sua condição de movimento. Uma resultante de força. Uma resultante de força nada mais é do que a soma de forças. Por exemplo, nós temos aqui duas forças paralelas, uma na sequência da outra, força 1 e força 2. As duas são paralelas, estão na mesma direção, apontam no mesmo sentido. Essas duas forças estão sendo aplicadas sobre o mesmo corpo. Para o corpo, ele não vai enxergar duas forças individuais sendo aplicadas sobre ele. O corpo, a ele, existe uma única força, a ele, para todos os efeitos de cálculo, é uma força que é o resultado da combinação dessas duas forças. Que nesse caso aqui, numericamente, é só fazer a soma. Só somar uma força com a outra. Se o ângulo entre as forças for igual a zero, quer dizer que elas são paralelas. E nós só fazemos a simples soma entre elas. E nós podemos observar que aqui a seta resultante tem um comprimento das duas setas. Tá? Agora, se nós temos forças aplicadas em sentidos opostos, mesma direção, mas em sentido oposto, eu tenho aqui a força F1 e aqui eu tenho a força F2. Considerando que F2 é maior do que F1, a força que vai mover esse corpo vai ser essa, é a resultante. É aquilo que sobrou de F2. Como F2 é a força de maior intensidade, é dela que vai ser retirado a F1, e não o contrário. Esse daqui é a força resultante, é o que sobrou de F2, a força resultante. Tá? Agora, se nossas forças elas são perpendiculares, aí nós vamos encarar a força resultante aplicando a regra do paralelogramo, que nada mais é do que projetar o começo de um vetor no fim de outro vetor. Então, essa esfera aqui, ela está sob a ação dessas duas forças, F1 e F2. F1 está na vertical, em Y, F2 na horizontal, em X. As duas forças têm um ângulo de 90 graus. Elas têm um ângulo de 90 graus, independente do ângulo que há entre elas, a regra do paralelogramo nada mais é do que pegar uma força, por exemplo, essa, o começo dela e projetar no fim da outra força. Aqui. Eu faço a mesma coisa com a força 2. Eu pego o começo dela e coloco o fim dessa outra força. De maneira que eu consigo fazer aqui um paralelogramo. A minha força resultante é a diagonal. Eu vou apontar, ela começa onde começam as forças, ela termina onde terminam as forças. Tá? Como o ângulo entre elas é de 90 graus, a força resultante é como se fosse a hipotenusa de um triângulo retângulo. Para encontrar a hipotenusa do triângulo retângulo, nós aplicamos Bhaskaras. Águas.
Agora, quando as forças elas não são perpendiculares, paralelas ou antiparalelas, aí nós vamos utilizar a lei dos cossenos. Essa aqui é chamada lei dos cossenos. A diferença é que aqui é um sinal de menos, normalmente na lei dos cossenos. Mas aqui é a mesma coisa, mas aqui acaba ficando mais por conta de uma relação com o ângulo θ, que acaba dando um cosseno negativo e aqui combina, fica positivo. Olha só. Nós temos uma parte que é como se fosse Pitágoras, nós temos 2 vezes o produto entre as forças vezes o cosseno do ângulo entre elas. Sabendo qual que é o ângulo aqui que atua entre elas, entre F1 e F2, adicionando aqui, nós conseguimos chegar no valor de F resultante, da força resultante. Então, exemplos da aplicação de forças, da combinação de forças, da resultante de força. Podemos encontrar a resultante de forças também pela decomposição dos vetores, ou seja, pegar um vetor força e decompor em sua componente x e sua componente y. Por exemplo, o vetor F3, ele tem uma projeção em y e ele tem uma projeção em x. Vai formar a sua componente em y, que é essa daqui, sua componente em x, que é essa daqui. Eu posso fazer a mesma coisa para as outras forças. Eu somo x com x e y com y. E eu tenho o valor do vetor resultante. Aqui, por exemplo, nós podemos encontrar as componentes simplesmente, né, sabendo qual que é o ângulo de inclinação em relação a um eixo vertical ou a um eixo horizontal. Aplicando senos e cossenos, nós conseguimos decompor esse vetor na sua componente em x, por exemplo, e na sua componente em y. Tá? Aqui um outro exemplo também destaca isso. Aqui são só 2 vetores, que é esse vetor aqui de 500 newtons e esse outro aqui. Mas o de 500 newtons, ele tem essa componente em x, essa componente em y. Aqui, esse vetor f tem a sua componente em x e a sua componente em y. Terceira lei de Newton. Professor, volta a slide anterior aí, por favor. Opa. O outro. O outro. Esse. Beleza? Beleza, obrigado. Vamos lá. Terceira lei de Newton. A primeira lei de Newton diz o que acontece quando não há forças atuando sobre um corpo, a resultante é igual a zero. A segunda lei de Newton diz o que acontece quando não é igual a zero. A terceira lei de Newton vai nos dizer o que acontece quando um corpo entra em contato com o outro para trocar forças. Então, a terceira lei de Newton descreve uma importante propriedade das forças. As forças sempre ocorrem aos pares. Então, se tem A aplicando força em B, B também vai aplicar uma força em A. Então, se uma força é exercida sobre um corpo A, deve existir um outro corpo B que exerce a força, onde o corpo A também exercerá uma força de mesma intensidade em sentido oposto ao de B. Então, quando 2 corpos interagem entre si, a força FBA, exercida pelo corpo B sobre A, é a mesma magnitude no sentido oposto ao da força FAB, exercida pelo corpo A sobre o corpo B. A força que o B exerce sobre o A é igual à força que o A exerce sobre o B, mas em sentido oposto. Então, por isso, sinal de menos aqui. Então, por exemplo, força de origem gravitacional.
Vamos supor que o A fosse a Terra, o B fosse a Lua. Então, a Terra aplica uma força sobre a Lua. A Lua aplica a mesma força sobre a Terra. Então, a intensidade, o módulo da força, são iguais, mas atuam em sentidos opostos. Por exemplo, o cidadão aqui fazendo flexão, ele está aplicando uma força para baixo, ele está tentando empurrar o planeta. Como o planeta não deixou, ele acaba sendo autoempurrado, por assim dizer. A força que ele aplica no solo, o solo devolve, porque ele não consegue empurrar o solo devolve, fazendo com que essa mesma força seja usada para levar o corpo desse cara que está fazendo flexão. Então, a mesma força F, mas negativo, porque está no sentido oposto. Outro exemplo aqui, a moça aqui empurrando a parede, aplica uma força de 5 newtons na parede, naquele ponto de apoio em que ele está aplicando a força, a parede devolve os mesmos 5 newtons na mesma direção, mas no sentido oposto. Por que as armas de fogo, quando elas disparam, sempre tem um recuo? Porque é aplicada uma força para ela ser expelida, e ela aplica uma força no sentido contrário, fazendo com que haja esse tal recuo dessas armas, como, por exemplo, o disparo de uma pistola, de um revólver, o tiro de um canhão. Senhor, volta para o slide anterior. Opa! No outro, no antes. Aí, obrigado. Vamos lá. Vamos lá, pessoal, deixar mudo aí. Vamos lá, vamos usar um exemplo aqui. Então, se as rodas de um carro ficam travadas, impedidas de girar, nós já vimos exercício, então vamos revê-lo. Impedidas de girar durante uma frenagem de emergência, o carro desliza na pista. Pedaços de borracha são arrancados dos pneus e pequenos trechos de asfalto fundido formam as marcas da derrapagem. Que revelam a ocorrência de soldagem a frio. Caramba. O recorde de marca de derrapagem em via pública foi estabelecido em 1960 pelo motorista de um Jaguar na rodovia M1 na Inglaterra. As marcas tinham 290 metros de comprimento. Supondo coeficiente de atrito cinético igual a 0,6, que a aceleração do carro se manteve constante durante a frenagem, no caso, uma aceleração negativa, qual era a desaceleração do carro quando as rodas travaram? Vamos lá. Nós temos aqui o carro em movimento. Aí, a partir deste ponto aqui, que vai ser o nosso ponto de referência, esse carro, ele inicia a frenagem, ele aperta o pé no freio. Aí ele possuía uma velocidade inicial. A partir dessa velocidade inicial, existe uma força no sentido contrário ao seu movimento e vai desacelerar ele. No caso, é a força de atrito. Vai desacelerar ele e, ao final de 290 metros, a sua velocidade vai ser igual a 0. Então, o que nós temos aqui? Aqui, logo abaixo, nós temos um diagrama de forças. Então, o carro tem uma força-peso e, como ele está em contato com uma superfície horizontal, ela vai devolver a mesma força na forma de força normal. Tá? Essas forças não contribuem com o movimento. Não estão perpendiculares ao movimento, então elas não têm nenhuma contribuição. O carro, ele pisou o pé no freio, ele parou de acelerar. A única força atuante nele, considerando que só tem essa força atuando,
A única força atuante sobre ele é a força de atrito, né? Atuante sobre as rodas, né? É a força de atrito, que sempre vai apontar no sentido contrário ao movimento. Ele se move no sentido positivo de x, a força está atuando no sentido negativo de x. Então, ela está desacelerando. Então, a força de atrito cinético é igual ao coeficiente de atrito cinético, que é 0,6, multiplicado pela força normal. A força normal ela é igual à força-peso. Nesse caso aqui, igual à força-peso. Então, a gente vai calcular qual que é a força-peso. Força, de acordo com a segunda lei de Newton, massa vezes a aceleração. Então, aqui nós estamos igualando ambas as forças. Tá? Como a força ela vai contra o movimento, aqui vai ser negativo. A força de atrito é igual a isso, e toda a força ela tem esse efeito de massa vezes aceleração. Então, μ vezes Fn vai ser igual a força menos a força vezes a aceleração. Massa vezes aceleração. A força normal ela é igual à força-peso, nesse caso, considerando uma força-peso de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então, nós pegamos a massa que estava aqui multiplicando, passamos dividindo, cancela com a outra massa, e aí nós temos a aceleração vai ser igual ao coeficiente de atrito cinético multiplicado por g, aceleração gravitacional. Ou seja, 0,6 vezes 9,8. Então, este veículo sofreu uma desaceleração menos 5,88 metros por segundo ao quadrado. Então, essa foi a desaceleração que sofrida por este veículo ao longo dos 290 metros, considerando que é constante. Se for printar aí, eu estou mudando o slide. Vai lá, pessoal, printa aí. Senhor, volta no enunciado, por favor. O anterior? Isso. Obrigado. Dois. Essa aqui foi uma questão que eu lembro que gerou bastante dúvida para o pessoal. Um bloco de gelo desprende-se de uma geleira e desce um plano inclinado com atrito. Qual o diagrama que representa corretamente as forças que atuam sobre o bloco? Esse exercício aqui ele só se refere às forças, só as forças que estão atuando, não as projeções dessas forças. Tá? Então, vou começar aqui pela letra C. A letra C, ela não leva em consideração o peso, então, está errado. Aqui a letra D não leva em consideração o atrito, porque ele está falando que tem atrito, então, está errado. A letra E tem a força peso, não tem a força de atrito, não tem a força de contato normal. A única força que tem é essa daqui, que não é uma força de fato, uma força individual, uma força única. Ela é uma projeção da força-peso. Essa força é o peso vezes o seno do ângulo de inclinação da rampa. Então, essa aqui não é uma força, é uma projeção de uma força. Na letra B, nós temos a força a força-peso, a força de atrito, a força normal. Aqui nós temos uma força de projeção da peso. Porque, vejam, se fosse alguma coisa mostrando também isso daqui, aí nós podemos falar que é o diagrama completo, com as duas projeções da força-peso. Mas se ele só está mostrando esse e não mostra esse, está incompleto. Se ele sugere que essa aqui é uma força para ser considerada,
tem que sugerir que essa também deve ser considerada. Ambas projeções da força-peso. Então, essa aqui também está errada. A única correta é a alternativa A. Peso, atrito e força de contato, que é a força normal. Ok? Então, quem quiser dar o print aí. Então, vamos lá. Próximo exercício, 2 blocos A e B com massas de 2 kg e 3 kg encontram-se sobre uma superfície horizontal. Sofrem a ação de uma força externa, horizontal F externa. Se a força externa for 20 newtons, qual a aceleração dos blocos e qual a força que um bloco exerce sobre o outro? Olha só, nós temos o bloco A e o bloco B. Nós temos uma força externa aplicada sobre o bloco A. Ao aplicar essa força sobre o bloco A, como o bloco A está em contato com o bloco B, automaticamente já estará empurrando o bloco B, fazendo com que haja uma força entre os blocos. Que aqui eu tenho, apontando para a direita, a força que o A exerce sobre o B, apontando para a esquerda a força que o B exerce sobre o A. Aí nós temos duas forças que são iguais em módulo, mas atuam em sentido. Elas não se anulam. Não se anulam. Por que elas não se anulam? Bem lembrados daí. Por que elas não se anulam? Porque tem uma força externa. Oi? Porque tem uma força externa? Não. As duas forças, elas se anulariam se estivessem aplicadas no mesmo corpo. Mas elas estão sendo aplicadas em corpos diferentes. Que está no mesmo sentido, não, né? Não. É porque elas são aplicadas em corpos diferentes. O que está em amarelo aqui é o corpo B que está sentindo. O que está em branco é o corpo A. Então, se a força, se são duas forças, mesma intensidade, apontando em direções opostas no mesmo corpo, aí nós temos o exemplo do cabo de guerra. Por que o cabo de guerra não anda? Por que a corda do cabo de guerra não anda? Porque são duas forças aplicadas no mesmo cabo de guerra. Duas forças opostas no mesmo cabo de guerra. Agora aqui são em corpos diferentes. O que está em amarelo é do B, o que está em branco é do A. Ok? A gente coloca aqui, porque aqui é o local de contato entre os corpos. Diga. A força externa que está aplicada em A e em B são as mesmas, mesmo o bloco A tendo maior massa. A força externa é uma, essas duas forças são outras. Tá? A força externa é o que tá fazendo com que o contato entre as duas caixas seja por meio de uma força. Só que o valor de FAB, FBA, não é igual à força externa, ela é menor. Tá? Sempre vai ser menor. Se eu tenho uma sequência de caixas, as forças que uma caixa vai exercer sobre a outra vai acabar sendo menores quanto mais distantes estão da fonte externa de força. Tá? FAB e FBA, elas têm a mesma intensidade, mas são menores do que a força externa. Ok? Bom, então vamos lá. Ele quer saber qual a aceleração e qual a força que um bloco exerce sobre o outro. Então, ele quer saber a aceleração de todo o sistema e qual é o valor dessas forças entre os corpos. Então, aqui para a força externa, ela não está enxergando a caixa A. Ela enxerga uma caixa que é o equivalente a A e B, com as massas de A e de B. Para ela é uma coisa só. Para a força externa é uma coisa só. Tá? Peraí.
Para ela é uma coisa só. Então, ela vai sentir a inércia que essa força percebe são das duas caixas, não da caixa A somente, porque são as duas caixas que ela vai empurrar. Então, a força resultante vai ser a nossa força externa aqui, porque não tem nenhuma outra força externa atuante aqui. Tá? Então, a massa total é MA mais MB. Como a força externa é de 20 newtons, a massa das caixas 2 e 3 quilos, totalizando 5 quilos, nós temos que a aceleração é 20 dividido por 5, que vai ser igual a 4 metros por segundo. Então, as caixas vão se mover com uma aceleração de 4 metros por segundo. Beleza, então achamos a aceleração. E para achar o valor da força? Agora fica fácil. Por quê? É só pegar o valor de uma dessas. Ambas as caixas se movem com a mesma aceleração. É só pegar o valor de uma das forças. É só calcular, a segunda lei de Newton, o valor de uma das forças. Então, aliás, no caso, na caixa B. Porque na caixa A são duas forças atuando. Na caixa A nós temos a força externa empurrando ele para cá, e a força de reação da caixa B no sentido contrário. Tá? Aqui, se ambas as forças fossem iguais, aí nós teríamos um caso em que uma anula a outra. Mas não são. Tá? Elas não podem ser iguais. Não tem como elas serem iguais. Naturalmente, a força externa, ela consegue empurrar ambas as caixas, as forças trocadas entre elas vai ser menor do que a força externa. Então, aqui, pessoal, se você tanto faz achar FBA ou FAB, é o mesmo valor, achou um, achou o outro. Mas aí você tem duas opções. A primeira opção é fazer essa força menos essa, igual a massa do A vezes a aceleração. Ou só pegar a força FAB igual a massa de B vezes a aceleração. Por que eu tenho que fazer a diferença entre essas duas aqui? Porque essas duas forças estão atuando na mesma direção. Eu preciso achar a resultante delas. Agora, na B, a resultante é só a força que o A aplica, porque não tem ninguém aqui na frente aplicando força no sentido contrário. Se tivesse um atrito aqui, teria uma força no sentido contrário, mas como não tem, a minha resultante é só FAB mesmo. Então, para o primeiro caso, tanto faz usar um cálculo ou outro, o resultado é o mesmo. Então, para o primeiro caso, a força resultante é a força externa menos a força que o B aplica sobre o A. Aqui nós temos que FAB. Então, para o primeiro caso, eu teria que fazer isso. Se eu tentar calcular a força utilizando o corpo A, eu tenho que partir daqui. Mas utilizando o corpo B, é só pegar a massa do corpo B e multiplicar pela aceleração. Vai ser igual a 12 newton. Achei um, achei o outro. Tá? Vamos lá, quem quiser dar um print aí. Professor, eu vi um jeito meio diferente, parece, de fazer aqui. Eu até dei uma bugada. O que seria? Sim, eu vi um jeito assim que dá para pegar força externa menos a força A e a força B e depois a força B, né? Tem aí a força B que é igual a massa vezes a aceleração. Aí beleza, aí você soma tudo e aí tipo a força B cancela a força A e aí vai sobrar tipo eu Assim, não sei. é como se você fizesse uma soma algébrica, né? Você coloca em cima um, coloca embaixo o outro e aí cancela, né? Você soma tudo, né? É a mesma coisa, tá? É a mesma coisa. A diferença é que você faz direto, mas é a mesma coisa, tá? É o que eu achei mais fácil, sim. Então pode fazer desse jeito, né? Lógico, lógico. É a mesma coisa.
Então, beleza. Vamos lá, pessoal. Então, continuando. Quando nós terminamos a parte de força, nós entramos na parte de energia. Trabalho e energia. Lembrando que a gente pode dizer que o trabalho é a forma com que a energia é transformada. Energia é a capacidade de realização de trabalho, né? A gente pode deixar mais ou menos isso. É o seguinte, nós temos aqui um caminhão de 3.000 quilos que deve ser carregado para dentro de um navio, um guindaste que exerce uma força para cima de 31 kN sobre o caminhão. Essa força, que é intensa o suficiente para suplantar a força gravitacional e manter o caminhão em movimento para cima, é aplicada ao longo de uma distância de 2 metros. Encontre, letra A, o trabalho realizado sobre o caminhão pelo guindaste. Letra B, o trabalho realizado sobre o caminhão pela gravidade. Letra C, o trabalho resultante realizado sobre o caminhão. Nós temos uma força. Esse caminhão, existem duas forças atuando sobre esse caminhão. A vertical. Tem a força aplicada, que é o guindaste que aplicou a força para suspender ele. Ele sair dessa posição inicial 0 para uma posição final mais alta, que seria 2 metros. Nessa situação aqui, a velocidade inicial dele é 0. A posição inicial dele é 0. E aí nós temos o trabalho realizado pelo guindaste. Nós temos o trabalho realizado pela força-peso, que está no sentido contrário. E depois, né, na sequência da matéria que nós vimos, a gente sabe muito bem que o guindaste está fazendo um trabalho contra a força-peso e vai resultar no acúmulo de energia potencial gravitacional. Então, para calcular o trabalho realizado pela força-peso, a gente precisa, aliás, o trabalho realizado pelo guindaste, que é a letra A, a gente precisa da força do guindaste e do deslocamento realizado. O trabalho da força F é igual à força F multiplicado pelo deslocamento realizado, que foi na vertical. Lembrando que essa operaçãozinha vai resultar nesse cosseno, que é o cosseno entre o ângulo de F da força e do deslocamento. Como a força e o deslocamento possuem o mesmo sentido, a mesma direção e o mesmo sentido, então o cosseno vai ser cosseno de 0, que é igual a 1. Porque o ângulo entre eles é 0, né? Os dois estão na vertical. Força 31 kN, que é 31 mil newtons. O deslocamento de 2 metros. E 0 graus, cosseno igual a 1. Então, 31 mil vezes 2, 62 mil joules. Então, esse foi o trabalho realizado pelo guindaste. Então, o guindaste gastou essa energia para conseguir suspender esse caminhão. Agora, ele realizou um trabalho contra a força da gravidade. Pela força da gravidade, a força é a força-peso e o deslocamento, né, continua sendo o mesmo. Mas nesse caso aqui, nós temos que a força-peso está para baixo. E desenhar isso aqui com mouse fica foda. A força-peso está para baixo, o deslocamento está para cima. O deslocamento está para cima. Então, como eles são antiparalelos, o ângulo entre eles é de 180. O cosseno de 180 é igual a menos 1. Ó, massa vezes aceleração gravitacional, 3.000 quilos vezes 9,81 metros por segundo ao quadrado. E o deslocamento, 2 metros. O cosseno é menos 1. Então, 3.000 vezes 9,81 dá 29.420.
E multiplicado por 2, 58.860 joules. Como aqui Professor, eles estão atuando em sentidos opostos, então o trabalho vai ser negativo. Diga. por que o cosseno agora deu -1? Por causa do trabalho, que é o oposto? Não. Ó, qual é a força que nós estamos utilizando? Entendi, professor. Força-peso. Sim. Força-peso abaixo. Meu deslocamento para cima. O ângulo entre eles é 180. Eles não são paralelos, eles são antiparalelos. Cosseno de 180 menos 1. Tá? Então, toda vez que você faz o trabalho contra a força-peso, é um trabalho negativo. Aí você tem aquele ΔU, menos ΔU, né, do energia potencial. Você insere isso daí no menos ΔU, ele vai se converter numa energia acumulada, né, numa energia potencial acumulada. Opa! Ok. E o outro slide não veio parar aqui. Faltando um slide. Bom, o próximo é a soma dos trabalhos. A soma dos trabalhos vai ser 62.000, que achamos na letra A, mais esse menos 58.860. Tá? E aí, fazendo um menos o outro, depois eu vou corrigir isso daí antes de enviar para vocês. Aí nós temos o trabalho líquido, né? O trabalho total realizado. Bom, aí por último nós temos aqui esse último exercício. Agora dá para falar esse último exercício e dar os 10 minutinhos para tirar dúvida aí no final. Beleza, então nós temos aqui um gráfico que mostra a energia potencial em função da distância. Uma partícula de 2 kg se move ao longo de um eixo X, em um movimento unidimensional, sob a ação de uma força conservativa. A figura mostra a energia potencial associada à força. Está aqui o eixo vertical. Isso significa que se a partícula for colocada em qualquer posição entre x igual a 0 x igual a 7, terá um valor indicado de energia potencial. Em x igual a 6,5, seria aqui, a velocidade da partícula é menos 4 metros por segundo. Em I, ou seja, sentido negativo de x. Termina a velocidade da partícula em x igual a menos 4,5. Falou que aqui, a velocidade da partícula é menos 4. Mas e aqui? Ele quer saber aqui, quanto que é a velocidade da partícula. Vamos lá. Bom, no gráfico, nós temos a indicação da energia potencial, energia mecânica. Nós temos energia potencial acima desses 16. Mas a partir dos 16 joules é energia mecânica. A gente considera como sendo a energia mecânica. O que isso significa? Significa que abaixo de 16 joules nós podemos ter energia cinética. Tá? A soma da mecânica com a cinética vai dar 16 joules. Então, nós temos que aqui a velocidade é 4 metros por segundo, menos 4 metros por segundo, e nessa região a energia potencial ela é nula, ela é zero. Só temos energia cinética. Vale 16, que é o valor total da energia mecânica. Lembrando, a energia mecânica se converte na cinética e vice-versa. Então, aqui, só temos energia cinética. Energia mecânica, nós não temos. Mas aqui, em 4,5, nós temos energia mecânica. Nós temos a energia mecânica, que é igual à energia potencial mais a cinética. Então, aqui, em 4,5, tem as duas energias.
tenho a energia potencial, que vale 7. Nós temos a energia mecânica, que vale quanto? 16 menos 7. Então, esse pedaço aqui é energia potencial. E energia potencial não. Esse pedaço aqui é energia cinética, que vale 9. Aqui é a energia potencial, que vale 7. Vamos lá. Energia mecânica é igual a energia potencial mais energia cinética. Então, a energia mecânica é igual a 16 joules. No primeiro caso, para a energia, esse primeiro caso aqui de energia cinética inicial, nós não temos energia potencial. Então, a energia cinética é 16 joules. Nesse outro caso, nós temos que a energia cinética ela é igual à energia mecânica menos a energia potencial. A energia potencial vale 7. Então, a cinética vai valer 9. Aí, o que nós fazemos? Sendo a energia cinética, né, K1, é isso daqui, igual a 9, então daqui nós conseguimos tirar a velocidade. Então, peguei aqui a velocidade, se eu quero descobrir qual que é o valor, eu passo a massa dividindo, aqui, passo esse 2 multiplicando 9, aqui. Para tirar essa raiz, eu aplico uma raiz quadrada do outro lado, aqui. Aqui nós temos que a velocidade é raiz de 9. Então, a velocidade da partícula é igual a 3 metros por segundo. Então, se aqui é 4 metros por segundo, aqui a partícula tem uma velocidade de 3 metros por segundo. Pessoal, agora é 12 para as 10. Então, era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Aí, um colega pediu para tirar algumas dúvidas sobre alguns exercícios aqui. Dá tempo de tirar dúvida de uns 2 exercícios. Um colega aí que pediu para tirar a dúvida aí, manifeste-se, por favor, para a gente tirar essas dúvidas. Professor, eu não sou colega não, mas eu não entendi aí a partir da energia cinética, como que o senhor fez aí? Fala aqui, como é que eu cheguei nisso daqui? Isso, eu não entendi antes disso aí ainda. A partir daí eu não entendi, não. Olha só, ó. A fórmula é essa, não é? Energia cinética? Ah, tá. A fórmula da energia cinética é essa. É essa daí. Nós sabemos que a energia cinética, calculamos aqui, ó, é igual a quanto? 9 joules. O exercício está pedindo a velocidade nessa região aqui, que é onde a energia cinética vale 9 joules. Então, para descobrir a velocidade, eu tenho que mandar do outro lado, tem que deixar ele sozinho aqui. Eu tenho que mandar para o outro lado quem está multiplicando ele, que é a massa, e quem está dividindo, que é esse 2 aqui. Massa está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. O outro lado, quem que é? É a energia cinética, que é igual a 9. Então, está aqui. O 9 dividido pela massa. O 2 estava dividindo aqui, então ele vai passar multiplicando. Então, está aqui. Para eu tirar esse 2 daqui, essa potência, ele não pediu a velocidade ao quadrado, ele pediu a velocidade. Para tirar essa potência daqui, tem que aplicar uma raiz do outro lado. Tá? Por isso que tem essa raiz aqui, porque essa raiz veio do quadrado que estava aqui na velocidade. Aí, o resultado daqui vai ser igual a 9. Raiz de 9 igual a 3. Certo, entendi agora. Entendeu? Beleza. Perguntaram aqui até que dia pode ser entregue o trabalho. Ó, eu vou colocar isso aí também no e-mail, mas vamos estabelecer o seguinte. Vamos colocar que pode ser entregue até o dia da prova, pode ser? Pode sim, professor. Beleza.
Beleza? A prova de vocês vai ser no dia 13. Então, a gente combina a entrega no dia 12. Tá? Eu vou mandar o e-mail com essa aula, já vou mandar o link do envio do trabalho. Tá? Responderam o Lucas, que perguntou aqui no chat. Aí eu mando o link também. Já envio esses slides corrigidos e já mando o link e coloco a data. Então, fica para o dia 12. Até o dia 12. Entregou antes, melhor ainda. Mas até o dia 12. Tá? Professor, Oi. semestre passado a gente mandou por e-mail, não foi? Não, foi no OneDrive. Ah, tá. Vocês colocaram no OneDrive. Beleza. Ou foi por e-mail? Acho que o OneDrive foi uma outra. Acho que foi uma outra turma. Vocês mandaram. Foi por e-mail mesmo. Me lembro que eu tinha mandado um e-mail. Por e-mail, verdade. Acho que Porque foi informática. Vai continuar por e-mail ou vai ser pelo OneDrive também? Não, vai ser pelo OneDrive. É porque foi por e-mail por causa da divisão das turmas, para não gerar confusão e tal. Então, vamos colocar o OneDrive e aí eu vou enviar o link nesse e-mail que eu vou mandar com a aula de hoje, tá? Beleza. Bom, colega que está com a dúvida do exercício 1 e 2 da segunda lista. Qual que é a dúvida do exercício 1? Matheus? Matheus Guilherme, manifeste-se, por favor. O professor, foi o Matias que tinha perguntado. Foi o Matias que perguntou no começo da aula. Ah, tá. Porque teve o Matheus Guilherme aqui que perguntou aqui no chat. Mas qual que seria a dúvida, gente? O exercício em geral. Também estou em dúvida. Estão vendo o exercício aí? Sim. Olha só. Um bloco de massa M igual a 5 kg encontra-se numa superfície curva a uma altura de 10 metros do chão, como mostra a figura. Qual a força de atrito entre o bloco do assoalho e a superfície? A força de atrito entre o bloco e o assoalho da superfície é desprezível, então não tem atrito. Qual o valor da energia cinética do corpo quando o mesmo se encontra na região plana horizontal da figura? Qual a sua velocidade? Pessoal, só pegar aqui um negocinho para... Pessoal, olha só. Essa caixa ela vai descer a rampa, certo? Então, ela está numa determinada altura que vale 10 metros. Então, se ela se encontra nessa altura, ela não tem uma energia potencial associada a ela? Sim, ela tem energia potencial alta. Exato. Quando ela é abandonada, ela começa a deslizar e vai para o ponto mais baixo. Quando ela chega no ponto mais baixo, qual é o valor da energia potencial? É nulo. Zero. Zero. Mas para onde foi essa energia potencial? Transformou em cinética. Transformou em cinética. Então é o seguinte, se você sabe qual é o valor da energia potencial neste ponto, você sabe qual é o valor da energia cinética aqui. Você vai usar esse valor da energia cinética, na formulazinha da energia cinética, e encontrar uma das questões. Qual é o valor da energia cinética? Vamos responder. Professor, com a fórmula cinética, consigo achar esse valor. Não, com a energia potencial, porque isso aqui nem caiu ainda. Mas quando ele está aqui embaixo, a energia potencial que você descobriu aqui, que você calculou aqui, é igual à energia cinética aqui, no ponto mais baixo. Lembrando que a energia mecânica ela é igual
a energia potencial mais a energia cinética. Essa energia mecânica, ela é constante, ou seja, se a energia cinética ela diminui, é porque a potencial aumentou. Se a potencial diminui, é porque essa aumentou, de maneira que a soma das duas é sempre a mesma. Então, este ponto a gente pode considerar como o valor da energia mecânica. Para este momento em que ela está no ponto mais alto, a energia mecânica ela é igual à energia potencial, porque a cinética é nula. Agora, neste ponto aqui, no ponto mais baixo, ao contrário, a energia potencial ela é nula, só sobra a energia cinética. E aí você achou a energia potencial primeiro, você acha a energia cinética para quando ele está aqui embaixo, aí você calcula a velocidade pela energia cinética. Ok? Rapidinho. Não tem nada a ver com energia potencial e tal. Tem a ver, mas, tipo assim, na questão de gravidade, você quer que seja, caso tenha gravidade no exercício, você quer que utilize 9,8 ou você quer que utilize 10? Toca 9,8. 9,8? Isso. Toca 9,8. Mas assim, se for usar um valor de energia de aceleração gravitacional, fala qual que é que está usando. Considerando G igual a tanto, aí desenvolve a questão. Beleza? Beleza. Bom, agora a B, pessoal, ela é uma situação inversa. Não, a 2, né? Ela é uma situação inversa. Né? Enquanto... Não, acho que é... Vamos ver. Bloco da figura abaixo, que se encontra na posição A, então está na posição mais alta. Massa de 0,2 kg ou 200 gramas. Velocidade nula. Então, aqui ela está parada. Ela tem uma energia potencial associada a essa altura de 60 metros. Nula. Movia-se com velocidade constante no plano horizontal CB em direção a A. Então, olha só. Ele estava aqui, ó. Aqui, então, vai ser uma situação contrária. Aqui ele está no ponto mais alto, foi para o ponto mais baixo. Aqui ele estava no ponto mais baixo, foi para o ponto mais alto. Ele quer saber, letra A, a energia potencial no ponto A, a energia cinética no plano CB. Ou seja, ele já vem com uma velocidade, com essa velocidade ele consegue chegar nessa altura. Então é para determinar qual é o valor da energia cinética que ele tinha antes da energia cinética que ele tem agora. A dica, gente, é a mesma energia. Energia cinética no plano CB é igual a energia potencial que ele chegou aqui em A. Calculou a energia potencial, você tem um resultado da energia cinética quando ele estava aqui. Porque aqui não tem potencial é zero, cinética é máxima. Chegou aqui, se a velocidade é igual a zero, quer dizer, é o máximo onde conseguiu chegar. Então, quer dizer que aqui a potencial ela é máxima e a cinética é zero. Encontrou o valor da energia cinética, aí na letra B você faz o mesmo que foi pedido na primeira. Encontrar a velocidade do bloco. Encontrar a velocidade do bloco quando ele estava nesta posição. Então é isso. Ok, pessoal? Então, professor, aí eu tenho que achar a energia potencial do ponto A. Eu faço tudo por... Mas tem a fórmula, né, da energia potencial. Isso. Energia potencial gravitacional. Beleza? Oi. Que dia que é essa prova mesmo? Acho que vai ser dia 13, terça-feira. Ah, beleza, obrigado. 13 não, peraí. Tô vendo errado aqui. Vai ser acho que é dia 10. Dia 10. Aí a gente estabelece que dia 9 é a entrega, não dia 3. Eu estava olhando o calendário desse mês. Dia 10 é a avaliação de vocês, aí a professora Michele vai aplicar.
Mas dia 9, na segunda-feira, dia 3, Ah, tem um horário meio louco aqui. então, achei que era, porque a princípio estava dia 9, que eu ia aplicar, depois mudou, dia 3. Já é semana que vem, então. Dia 3 De já, qualquer, pessoal? de qualquer maneira, a entrega da lista, vamos deixar para o dia 9. Beleza? Ô, professor, Oi. não sei Dia se 9, falou no então. começo, Dia 9. não sei se falou no começo da aula, que eu acabei entrando um pouquinho depois, mas na PS, o funcionamento da hidrelétrica, eu preciso explicar como a hidrelétrica transforma a energia potencial em energia elétrica, tipo, por meio, tipo, explicar como funciona um dínamo e tudo, ou... Não, ele é mais geral, é dentro só do conceito físico. Você não precisa estar explicando a mecânica de produção. Do magnetismo, como transforma, tudo, não precisa. Não precisa. Se você quiser colocar de forma resumida, fica bacana, fica legal. Tá? Mas de forma bem resumida. Ia dar uma complicada legal, que eu não sei certinho isso daí, sabe? Coloca resumido, não tem problema não. Boa noite, Pedro. Tudo bem, obrigado, professor. Por nada. Pessoal, é isso daí. Tá? Então, por hoje é só. Então, na segunda-feira, dia 9, a vocês. Dá prova pro dia 9, professor. Não sou eu que marco as provas. Por mim, tudo bem, cara, mas não sou eu que marco. Não, beleza. O Eduardo, volta na primeira no primeiro. Primeira questão. Então, beleza, é isso aí, pessoal. Então, um forte abraço para vocês, uma ótima semana, bom feriado para vocês também, uma boa prova. E logo mais eu estou encaminhando por e-mail o link do OneDrive, a data de entrega e a aula de hoje. Beleza? Então, um forte abraço para todo mundo, uma ótima semana e até mais, pessoal. Tchau. Com Deus aí, Paulo. Tudo de bom, cara. Para todos nós. Tchau, tchau. Pessoal, tem gente aí ainda aí? Tá vendo agora no e-mail, eu já estabeleci uma data de entrega, dia 2. Na segunda-feira que vem. Bom, como um bom pessoal já acabou saindo, vamos deixar para o dia 9 mesmo. Não vai ter problema. Beleza, cara. Falou. Boa noite, pessoal.